Olá, paz a todos. Hoje vamos tratar de um tema que faz tempo que eu quero falar dele, tá? Mas, primeiramente, vamos tentar entender por que essa doutora, a doutora Devra Davis, PhD em epidemiologia, por que ela disse o que disse aqui, tá? É quase como se tivéssemos feito involuntariamente um pacto com o diabo. É como se alguém dissesse: bem, vocês como sociedade terão um pouco mais de câncer de mama, de câncer testicular e poderão até perder sua capacidade de reproduzir. Mas esse é o preço cobrado por todos os luxos da vida moderna. Querendo ter carros rápidos, plásticos, outras vantagens, precisarão tolerar um pouco mais essas doenças. Tá? Por que ela fez essa declaração? Doutora Devra Davis, PhD. Ela é epidemiologista, tá? Trabalha com questões de epidemia. Então, olha só, é como se tivéssemos feito um pacto com o diabo. Por quê? Por ter uma vida moderna boa. Do que ela está falando? Bom, para nós entendermos isso, eu vou voltar um pouco em algo que é o tema do vídeo. Faz um tempo atrás já, há muito tempo atrás, eu tinha guardado um link de um documentário, e um documentário bem importante. E eu não encontrava esse link de jeito nenhum. Até que uma hora encontrei e dava para um link era um link para o YouTube, né? Quando vou lá, aparece assim: a BBC requereu os direitos, né, autorais do vídeo. Não estava mais no YouTube, não tá mais. Tentei pela BBC mesmo, pelo site deles, não tem nada lá. Aí, puxa vida, como é que eu vou conseguir agora, né, o vídeo esse? Era um documentário importante, que tratava sobre a infertilidade, né, no homem. Infertilidade do homem. Então, assim, procurei por tudo. Assim, olha, deu muito trabalho. Mas até que uma hora eu consegui encontrar esse documentário. Foi um trabalhão para conseguir baixar. Baixei o documentário para poder ver e rever novamente e poder trazer isso aqui pro assunto que nós vamos tratar, tá? É sobre contaminação. O que acontece, tá? Vocês vão entender por que ela disse isso aqui. Esse documentário estava pesquisando por que os homens estão ficando cada vez mais inférteis, né, com o passar do tempo. E estava fazendo uma pesquisa rigorosa e não se encontrava qual o motivo, o que está fazendo isso acontecer. E aí os pesquisadores foram fazendo várias pesquisas e tentando buscar respostas. E de repente se depararam com uma situação interessante, que num lago na Flórida estava caindo também a taxa do número de jacarés que havia nesse lago, né? Eles acharam estranho, porque por que os jacarés não estão se reproduzindo? O que está acontecendo? E eles foram investigar, começar um experimento com os animais para depois chegar no homem, né? E eles foram verificar os jacarés todos. Eles acharam esquisitos, porque os machos estavam ficando com características semelhantes a de características femininas da espécie, né? Daí, ué, o que é isso? Eles estão teoricamente assim, ó, não estão se reproduzindo, está acontecendo alguma coisa e eles estão ficando com características femininas. Aí se surpreenderam, porque viram que inclusive o pênis de alguns machos diminuiu e outros já já se tornaram hermafroditas. Já não era nem questão de mais de ter o órgão sexual como devia ser, jamais. Tinha mudado totalmente a sua característica. Os caras, o que está acontecendo aqui? Aí eles foram verificar no lago e o lago tinha realmente algumas substâncias químicas depositadas nele. Por diversos motivos, diversos fatores. Desde contaminação por DDT, né, que é um produto para dedetização, né, agrotóxicos, né, porque se usa muito agrotóxicos e larga, o avião pulveriza, outras coisas assim, e claro, ia respingar no lago.
E, poxa vida, os caras começaram a analisar que então esses elementos podem estar afetando os jacarés e está baixando a questão da reprodutividade deles. Então, isso aí pode afetar o homem também, de alguma forma, está acontecendo isso. E eles observaram que o que acontece? Que esses elementos possuem uma estrutura molecular desses agentes químicos que imitam o estrogênio, tá? E essas substâncias se revelam estrogênicas. E o estrogênio é um hormônio tipicamente feminino, né? Inclusive controla a ovulação da mulher, né? E todos esses machos estavam com esse estrogênio, esse organismo em números maiores, né? Muito maiores, a testosterona por si baixou. E eles ficaram analisando, olha, pode ter alguma relação com produtos químicos. Mas aí que começa a ficar interessante. A doutora Ana Soto estava verificando, ela é doutora e formada em biologia, né? E ela estava estudando células cancerígenas, né? Do câncer de mama. E o que acontece? Ela observou que, poxa, né, ela tinha ali estava observando, né, com o microscópio tudo. Ela botou num recipiente essas células, guardou lá, num local apropriado, Deus de temperatura, tudo certinho. Uma outra oportunidade foi verificar ali, novamente, para continuar fazendo seus testes, observou que tinha multiplicado as células cancerígenas assim, muito, bizarramente. Aí, o que está acontecendo aqui? Como assim? Será que alguma coisa contaminou o laboratório? Aí foi pesquisar, foi ver se alguém tinha contaminado o laboratório de alguma forma e tal. Puxa, não tinha nada. Até que ela, olhou para o frasco, viu? Será que esse frasco está lixeando, está liberando alguma substância, né, dessas células cancerígenas que deu esse efeito? Porque o estrogênio, quando em contato com essas células, elas se multiplicam. O estrogênio faz se multiplicar muito as células cancerígenas. Aí ela observou que o produto, foi ligar para o fabricante porque era um produto que ela guardava essas células, era um frasco de plástico. E ela ligou lá para eles, olha, qual é a composição química desse plástico? Daí, não, eles demoraram para passar os elementos que formavam aquele recipiente, porque alegavam patente, outras coisas mais. Até que uma hora, liberaram. E o que acontece? Ela observou que daqueles componentes tinha lá o bisfenol A, que ele é um agente químico que ele imita essa substância estrogênica, é o hormônio do estrogênio. Então, ela era o bisfenol A que estava multiplicando aquelas células cancerígenas. Estava causando esse efeito do estrogênio. Aí, puxa, esse negócio ficou muito sério, porque o plástico se usa para tudo, né? Aí, poxa, foi feita campanha, tudo, mobilização. Poxa, questão do plástico, olha aí, ó, tá liberando. Só que esse não foi o problema único, o bisfenol A. Porque o mesmo retirando o bisfenol A, ainda tinha outros 3 elementos químicos que tem no plástico. O nanofenol, porque o bisfenol A já foi. Tem o nanofenol, tem o alquilfenol e tem os fitalatos. Então imagina, você tem o quê? Uma série de elementos químicos aí. E esses elementos, eles são assim, no organismo humano, são um disruptor endócrino, né? Disruptor endócrino, ou seja, nosso sistema endócrino, nossos hormônios fica totalmente desregulado por causa desses químicos, né? Que imitam ou liberam mais estrogênio no organismo. Aí vem as características femininas, né? Aí vem a infertilidade do homem, vem todas essas coisas. E, poxa, né? Isso é uma coisa assim bem reveladora. E eu tenho observado assim, ó, que esse documentário, as pessoas já tinham um pouco de consciência que o plástico fazia mal, mas meio que foram banalizando, assim. Hoje em dia até eu comprei um produto lá que era um cremezinho, uma coisinha assim, no mercado, que era de plástico, recipiente, e tava assim na capinha escrito assim, levar no micro-ondas e deixar tantos minutos esquentar. Eu falei, pô, esquentando plástico no micro-ondas? Não é uma coisa muito segura, sabe? Não, mas não tem bisfenol A, não tem bisfenol A.
Tá, mas e os outros 4 elementos? Os outros 3 elementos? Tem ou não tem? Eu não vejo na embalagem ali, né? Então, qual é o meu papel aqui? O que eu estou tentando passar aqui, tá? Como sempre, vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. O que eu quero fazer aqui com esse vídeo? Eu vou citar aqui 2 Reis, o capítulo 4, no verso 38, tá? Eu vou ler aqui, ó. Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse a seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colicíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mão nenhuma na panela. Por que eu estou usando essa passagem bíblica aqui? Né? Porque aqui, ó, de verdade, eu estou tentando fazer o papel dessas pessoas que estão dizendo aqui, ó, que clamam aqui, ó, morte na panela, ó homem de Deus, morte na panela. Eu estou anunciando, ó, perigo, perigo, tem problema aqui, tá? Nós temos um problema com a nossa rotina diária. Renato, tu acha que tu está exagerando? Calma, calma. Eu vou mostrar umas coisinhas aqui que vocês vão achar bem interessantes, tá? Deixa eu botar a Bíblia aqui. Eu quero que vocês acompanhem aqui, tá? Essa aqui é super interessante, diz assim, ó, uma matéria dela fala: sim, a embalagem muda o gosto da bebida, vejo por quê. Tá? Veja como a garrafa PET e as latas de alumínio podem interferir quimicamente com o líquido e os efeitos que isso provoca sobre o sabor dele. Tá? Então vamos lá ver. Se você tem a sensação de que seu refrigerante favorito é melhor na garrafa de vidro do que na de plástico, fique tranquilo, não é frescura, mas um palpite cientificamente correto. Ué, muda então o gosto, né? Para vidro, para plástico. Eu já tinha percebido isso, mas vamos ver aqui. Garrafa PET. Há componentes fujões, olha só. Há componentes fujões, está dizendo aqui, ó, que escapolem da embalagem para o líquido. Quais seriam eles? Os polímeros, micropartículas do plástico, que se desprendem da garrafa e se misturam com o líquido. Daí o sabor contaminado de sua Coca 2 litros. A super interessante matou a charada. Não, sim, as garrafas PETs liberam esse plástico. Um pouquinho. E tem uma pitulinha dessa pequenininha. Aqui vai refrigerante, né? O refrigerante não é corrosivo? E plástico aqui que libera? Bisfenol A. Não, Renato, não tem bisfenol A. Ah, não tem? Não sei, aqui não diz. Eu vou ter que dar uma olhada aqui nessa embalagem. E o nonfenol? E o alquifenol? E os fitalatos? Será que não libera? Não, é perfeito isso aqui? É mágico? Então vocês sentiram aqui a maldade, né? Uma coca, normal. Tá? Tem mais um pouquinho aqui. Esse dado aqui é muito interessante. Estatísticas de câncer do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, né? E aqui, em homens, o que aconteceu o número de câncer nos homens, né, em 2018. Quais foram os cânceres, os tipos de câncer? Próstata. Próstata vocês lembram que a reportagem que eu falei dos jacarés, que foi mordando, teve questões lá no seu órgão que teve alterações, né? E que o estrogênio, ele causa assim, o estrogênio
ele baixa assim, a atividade hormonal do homem, né? Da testosterona aumenta a atividade hormonal do estrogênio, é feminino, né? E vai causando infertilidade no homem, vai ficando infértil, né? Tudo nessas regiões aqui, tá? Ó, próstata, 68 mil casos, e dos 68 mil, 220 casos. Sabe o que fica em segundo lugar? Traqueia, bronco e pulmões, 18 mil, 740. 68 mil casos de câncer para 18? Tipo, interessante, né? Porque, poxa, a reportagem nunca mais a BBC de Londres usou. Falou, mostrou os problemas do plástico, né? A reportagem, o documentário é maior, tem outros elementos químicos de outras coisas mais, de detergente, de diversas coisas. Mas eu tô focando no plástico aqui por quê? Porque o plástico é uma coisa palpável do nosso dia a dia. A gente está sempre em contato com plástico, sempre lidando com plástico, né? Por isso que eu tô clamando aqui a morte na panela. Porque, ó, tô avisando, tem que avisar o meu povo. Tem que avisar as pessoas, tá? Que é dos perigos que nos rondam. É bíblico avisar que é as pessoas dos perigos que correm de contaminação. É bíblico, tá? Então, 68 mil casos de câncer de próstata e traqueia, bronco e pulmões juntos formam 18 mil? Nós temos aqui uma diferença, meus amigos. 50 mil casos a mais de câncer de próstata, tá? Agora, olha só. E na mulher? Olha só o que diz aqui na estatística de câncer do INCA, né? Mama feminina, câncer de mama, 59.700 casos. E cólon e reto, 18 mil. Vocês estão vendo a diferença? Eu vou arredondar aqui para facilitar o nosso entendimento. Tem 40 mil casos a mais do que de cólon e reto, e todos os outros que são tudo menores casos. Perigosos, claro, mas falo em questão de número. Olha só, 59 mil de mama comparado com 18 de cólon e reto. Próstata no homem, mama na mulher. O que a doutora Ana Soto estava pesquisando? Por que o aumento do número de... Ela estava observando no laboratório, vocês vão ver no documentário, eu vou deixar o documentário abaixo, vocês vão poder ver na descrição do vídeo. O que ela estava conferindo lá? Olha, o câncer de mama aqui entrou em contato com o estrogênio do plástico e aumentou. Tá? Aumentou. Assustador, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, só o seguinte. Eu tenho que dar um conselho aqui antes de a gente seguir esse vídeo, tá? Eu falei daqui do perigo, né? Da garrafinha PET, né? Tá bem, vou deixar aqui do lado. Tem muitas pessoas que ainda não se tocam, mas pegam e esquentam seu alimento no micro-ondas, né? De plástico, assim. Tá. Eu já vi, às vezes, uma marmitinha que ela é feita assim de plástico e elétrica que esquenta. Eu já vi isso, pena eu não ter aqui para mostrar, senão eu mostrava. Tá, então a gente tem que cuidar não botar plástico também em micro-ondas, tá? Outra coisa interessante. Você chega num lugar, né? Ah, vai tomar um cafezinho, vai... Às vezes tem só um botequinho, uma coisinha assim, uma cafeteriazinha, aquelas pequenininhas, né? Aquelas tem de rua, tu quer ajudar a pessoa ali, já tá... Tomar um cafezinho pretinho. E aí, copo de plástico. E paga R$1. Ah, vai tomar um café ali. E no plástico. O interessante é que aqui os refrigerantes também na festinha infantil, né? Nesses daqui, né? Copinho de plástico. Mas tu vai no mercado lá e te oferece um cafezinho, né? Ou algum lugar assim. No plástico, ó. Tomando café quente do plástico. Eu não quis separar, eu não separei aqui para não encher muito a tela, e o vídeo não ficar extenso. Mas eu ia mostrar uma reportagem que é do UOL, acho que é do UOL do Terra, não lembro agora, falando do perigo do café quente em copos plásticos. Mas eu não quis botar aqui. De repente eu deixo o link embaixo, tá? Da descrição. Mas e o nosso café? Como é que a gente faz o nosso café? No filtro, hein?
Filtro de plástico, olha aqui, ó. Passa aqui água quente e sai aqui, chega até desgastado já, o plástico tanto usado aqui. Pergunta, onde é que tá aqui, ó, escrito aqui, não, eu não lembro quando comprei a embalagem do filtro, do suporte de filtro de café, né, suporte de filtro. Eu não lembro que tá assim, ó, livre de bisfenol A, livre de álcool fenol, livre de fitalatos, livre de nanofenol. Não vejo. Não vejo, tá? Aí assim, poxa, são casos assustadores. Eu vou mostrar uma coisa aqui. Isso aqui, por exemplo, é uma madeira do meu filho, tá? Olha o que diz aqui. Eu vou aproximar aqui, vocês vão conseguir ler. Escala com medidas aproximadas, né? Daí diz assim, ó. Olha aqui, ó. Livre de BPA. Livre de BPA. Pergunta. Por que não está aqui escrito livre também de nonilfenol? Ou que tal de alquifenol? E os fitalatos? Outra coisa, é tão difícil, não sei se vocês já repararam, como é difícil encontrar uma madeira de vidro, né? Tu não encontra uma madeira de vidro em lugar nenhum, né? Tem que ir num site, parece que eu consegui ver nas lojas americanas, vendia uma madeira de vidro, e é caro pra caramba. Mas vale a pena, pagaria. Acho que eu ainda quero comprar uma madeira de vidro pro meu filho. Tá? Agora vamos voltar aqui uma coisa bem interessante para vocês verem que isso não é bobagem, tá? Olha o que diz aqui. Gaúcha ZH Saúde. Por que o Rio Grande do Sul, minha terra, é o estado com mais cidades em que o câncer é a principal causa de morte? No Rio Grande do Sul, 140 municípios têm doença no topo das enfermidades que mais matam. Rio Grande do Sul que mais câncer, é o que mais mata as pessoas, tá? Ali, ó. Por que será? Aí eu entrei na matéria e diz assim, ó. Olha o que ele vai dizer, o médico aqui do Hospital Mãe de Deus. Aqui, né? Mas como explicar esses crescentes casos de... Como explicar essa crescente nos casos da doença em uma região do país considerada desenvolvida? Para o oncologista do Hospital Mãe de Deus, Carlos Barros, há 3 fatores que contribuem para esse índice. Ó, vamos matar a charada. Longevidade da população, hábito semelhante aos países desenvolvidos e herança genética. Como assim? Vivemos com hábitos europeus e americanos nas coisas boas e ruins. A soma desses fatores mais o fato da herança de DNA muito europeia faz com que a gente se aproxime de sociedades onde a doença mais se desenvolve. Tipo, quer dizer que eu sou europeu, posso pegar câncer por ser europeu? Mais ou menos isso que você está dizendo na matéria aqui. Uma coisa assim que não faz sentido. Ah, porque temos hábitos semelhantes... Como é que é? Até diz aqui, ó. Hábitos semelhantes aos países desenvolvidos. Então isso é ruim? Bom é ficar nos países subdesenvolvidos, isso que é bom daí. Aí não pega câncer, mas pega desinteria, pega outras coisas. Tá pegando aí doença aí da malária. Tipo, não faz muito sentido, sabe? Fica uma coisa meio... Não tá claro. Não tá claro. Mas eu vou dar um palpite, tá? Eu vou dar só um palpite. Que eu acho o porquê do problema disso, tá? Nós estamos falando aqui que o estrogênio, através do plástico, está liberando estrogênio no organismo humano. Seja ele sintético, seja ele hormônio natural mesmo. Então, olha só. Qual é a paixão assim, do brasileiro de maneira geral? Assim? O brasileiro, de maneira geral, ele gosta de cafezinho, né? Cafezinho quente. Eu falei aqui dos problemas do cafezinho, né? Do cafezinho, problema, né? Plástico, direto, quente ali. Tem um outro problema. Porque o cafezinho, ele também fica guardado em térmicas. Olha aqui, ó. Olha essa térmica aqui, ó. Plástico, ó. Tá vendo? Plástico puro. Tá? E o que o gaúcho gosta? Eu vou dizer, chimarrão.
Tá, e o chimarrão direto da chaleira, tudo bem, não é um problema. E nem o café é o problema também. Porque o café, eu falei, vídeo, acho que é o 003, se eu não me engano, eu falo bem do café, falo que é de Deus. O problema é todos esses apetrechos aqui, ó, para chegar para fazer o café. Isso aqui é o que tá liberando o problema, tá? Mas olha só. E o chimarrão? Hã? Hã? Olha aqui, ó. Olha só uma coisa. Eu vou abrir aqui. Isso aqui é plástico, tá vendo? E aqui, ó, fica água pelando de quente. Quando tu bota aqui, tu marina esse plástico, tá? E o chimarrão, liberando nonilfenol, elquifenol, fitalatos, bisfenol A. Quer ver uma coisa parecida? Deixa eu te mostrar pra vocês aqui. É interessante isso aqui nesse caninho de plástico aqui, né? Que tira água quente. E olha só. Eu peguei aqui uma cafeteira, tá? Pra mostrar pra vocês aqui. Como é parecido com o caninho que tem aqui, ó. Vou ver se você consegue mostrar no vídeo ali, ó. Estão vendo ali o caninho? E aqui é tudo água quente e manda água quente pra cá, ó, pra passar no café. Vocês viram só? Então qual é o problema aqui do gaúcho? É que não basta só tomar café quente, o gaúcho gosta de café quente também, mas o gaúcho também gosta de chimarrão quente, muito chimarrão. Quente. Se tivesse adquirido o hábito dos paraguaios tomar o gelado, quem sabe, né? Eles tomam lá o tererê, né? Que aí é gelado, no caso. Mas quiseram quente, então acumulou plástico no organismo. Plástico não, estrogênio. Estrogênio no organismo. Eu estou anunciando aqui para vocês, é uma prestação de serviço, e eu estou mostrando aqui, ó, morte na panela. Eu estou clamando, ó, pessoal, tem morte na panela, tá? É um vídeo aviso, tá? Esse vídeo é pro nosso bem. Eu entendo assim. Agora vocês entendem o que a doutora Debra Davis, PhD em epidemiologia, que ela é epidemiologista, quis dizer com quase como se tivéssemos feito involuntariamente um pacto com o diabo? Era disso que ela está falando. Olha, é como alguém dissesse, bem que vocês como sociedade terão um pouco mais de câncer de mama, câncer testicular e poderão até perder sua capacidade de reproduzir. Mas esse é o preço cobrado por todos os luxos da vida moderna. Querendo ter carros rápidos, plásticos ou outras vantagens, precisarão tolerar um pouco mais essas doenças. Ela se preocupa muito com isso. Ela está no documentário, ela faz esse alerta. Ela, a doutora Ana Soto e outros doutores especializados na área. Mas eu não quero encerrar esse vídeo sem deixar um recado antes. E é um gancho para o meu próximo vídeo, tá? Nós estamos falando aqui do mal do estrogênio no organismo, que vai liberando, e quando vai fazendo essas mutações hormonais no ser humano. O estrogênio tem esse problema em excesso, tá? Essa revista aqui, Espectro do Autismo, conheça o transtorno e seus diferentes níveis, vai falar uma coisa muito interessante numa certa página aqui. Você vai folhando aqui, ó, olha só. Página 7 vai dizer assim, ó. Não sei se vocês conseguem ler, eu vou aproximar bem da câmera. Eu vou aqui, ó. Estudo revela a ligação entre exposição do feto ao estrogênio e o TEA. TEA é transtorno do espectro autista, né? Então, o estudo revela a ligação entre a exposição do feto ao estrogênio e o TEA. Uma revista sobre autismo. O número de autismo tem crescido, olha, exponencialmente, assim, altíssimo nos últimos anos. Muito interessante isso. Porque vocês vão ver que nesse documentário, que eu vou deixar no link abaixo, do plástico, eles falam assim, olha, os pesquisadores falam, eu não sei como é que vai ser daqui a 20, 30 anos, o que esse efeito dessa liberação, esse mar de estrogênios que estamos nadando liberado nesses plásticos e outras substâncias. Hoje,
eu tô focando no plástico. Tem outras coisas que liberam, tá? Eu repito, eu tô focando no plástico porque é uma coisa que a gente lida direto, a gente apalpa, a gente pega, a gente lida todo dia, tá? Mas tem outras coisas. Quem sabe dá outros vídeos. Mas eu acho que vou deixar vocês verem o documentário e pronto, vocês mesmos vão tirar as dúvidas. Então eu resolvi focar no plástico. E aí, os caras falaram, esse documentário é do início dos anos 90. Eles falaram, olha, daqui 20, 30 anos não sei o que vai ser. Espera um pouquinho. 59.700 casos de câncer de mama. 68.220 casos de câncer de próstata. Bem nas pesquisas que eu falei, semelhante aos jacarés que eles fizeram. Uma revista sobre autismo falando que há uma ligação, um estudo revela que o feto exposto ao estrogênio, olha, pode levar isso aqui, ó, situação de transtorno do espectro autista. Eu acho que a gente tem que levar mais a sério essas coisas, não? Bom, por hoje é isso. É um vídeo assim, eu não quis, não é um vídeo do tipo que tu faz assim, vamos navegar na palavra de Deus, né? Vamos ver um caso aqui e tal. É um livro mais assim, é denúncia, morte na panela, né? Clamando assim, tá? Eu acho que é importante para os irmãos verem. E assim, doutora Debra Davis, PhD, epidemiologista, falou que os tempos atuais, desfrutar dos luxos modernos, parece que para viver nisso é como se tivesse feito um pacto com o diabo, porque nós pagaríamos muito caro com a nossa saúde. Tá? Bom, era isso. Acho que eu consegui passar a mensagem. Espero que todos acompanhem. Esse é o vídeo 008. E acompanhe o próximo vídeo, porque é o gancho que a questão do estrogênio deu aqui. Para entrar na questão do autismo, que provavelmente será o próximo tema, tá? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até mais, meus irmãos.